Olá, pessoal! Hoje vamos falar de uma coisa muito importante e séria: o rompimento da barragem de água do Parque Lagoa do Nado, em Belo Horizonte. Vamos analisar as possíveis causas do rompimento e entender a história dessa barragem, que faz parte de um parque ambiental muito querido e desejado por moradores e ativistas que sempre se envolveram na preservação do parque. Além disso, vamos comparar o fato com o antigo rompimento da barragem da Pampulha. É isso mesmo, a represa da Pampulha já se rompeu há algumas décadas. Então, se você quer entender melhor o que aconteceu lá no Parque da Lagoa do Nado, entender por que causou tantos transtornos em Belo Horizonte, continue com a gente e se inscreva no canal. E fique comigo até o final, que eu também vou te passar uma super dica que você não pode perder. Oi, gente, eu estou na porta do Parque da Lagoa do Nado, onde nós tivemos, infelizmente, o rompimento da barragem que formava o lago, que deu um nome ao próprio parque municipal, no vetor norte. De acordo com a documentação apresentada pelo vereador Braulio Lara a vários veículos de comunicação de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte já sabia dos riscos de rompimento da barragem da Lagoa do Nado e desde 2019 já duas consultorias apontaram a necessidade de intervenção imediata na estrutura da barragem. Em todos os portões do Parque da Lagoa do Nado, somente pessoal da Defesa Civil, pessoal da Prefeitura e funcionários são autorizados a entrar no parque atualmente. Então, por tempo indeterminado, nós temos aí a indisponibilização do uso das dependências do parque para a população de Belo Horizonte. O rompimento da barragem do Parque do Lagoa do Nado é um reflexo claro da omissão e da negligência das autoridades municipais em relação à segurança estrutural do local, mesmo com a constatação por meio de duas consultorias contratadas e de que a barragem realmente representava riscos sérios e necessitava de reparos urgentes, incluindo a recomendação de sua substituição. A Prefeitura de Belo Horizonte, infelizmente, não tomou as medidas necessárias a tempo de impedir o rompimento. Como é possível que uma barragem antiga, como a da Lagoa do Nado, que possui características semelhantes a muitas barragens encontradas em espaços rurais, possa se romper em pleno contexto urbano? O que falta nas práticas de monitoramento e manutenção dessas estruturas que, apesar de sua importância e proximidade de áreas habitadas, muitas vezes são negligenciadas até que seja tarde demais? Entre um dos principais motivos que geralmente pode ocasionar o rompimento de barragens, sejam barragens de rejeito ou barragens de água, como era aqui do Parque da Lagoa do Nado, nós podemos falar sobre a falha no sistema de percolação subterrânea, a movimentação dessa água, a forma que ela infiltrava ali, e o fluxo dessa água subterrânea pode ocasionar também o desmoronamento repentino, a possibilidade da erosão interna ter ocasionado ali gradativamente. É uma barragem antiga, não é uma barragem recente. E o subdivisionamento dos vertedores, a quantidade dos vertedores disponíveis na barragem também pode ter ajudado e potencializado essa erosão acelerada e abrupta, assim como qualquer outra barragem, a necessidade constante de manutenção e identificação de danos estruturais que podem ocasionar grandes impactos ambientais de destruição de barragens. E um vídeo feito por um funcionário do Parque Lagoa do Nado, mostrado há cerca de um mês, agora veio à tona. Estou gravando aqui aonde a água da lagoa está saindo. Olha para você ver. Em vez dela sair aqui, ó, na galeria, desde sabe que eu passei que ela tá vazando. Aí você vê, ó. Imagina se isso aqui afunda tudo, ó. Tá saindo embaixo da terra e descendo aqui, ó. Aqui é a lagoa. Olha o perigo que está aqui, ó. Será que a prefeitura está sabendo disso? Aí depois que acontece uma tragédia, aí todo mundo vai lamentar.
A prefeitura alega que não recebeu a denúncia e que fazia as inspeções nos devidos períodos determinados. E por isso, há necessidade constante de monitoramento, assim como existem em outras áreas do mundo que identificam a movimentação das massas, o movimento de massas. É possível hoje fazer esse tipo de diagnóstico. E é claro, a sobrecarga da água em razão do evento extremo. Os índices de precipitação estão sendo, em várias partes do mundo, acima da média, acima do esperado, acima do mês inteiro esperado de chuva, acontecendo em apenas poucas horas. Então, a sobrecarga, que possivelmente foi um dos fatores do rompimento da barragem, também pode ter somatizado, juntamente com a quantidade de vertedores, a percolação subterrânea e vários outros motivos, como os danos estruturais já apontados pelas consultorias técnicas que fizeram a partir do ano de 2019. Semelhantemente, na década de 50, a barragem da Pampulha também teve um rompimento. Vazamentos na barragem da Pampulha foram identificados. O prefeito Américo René Gianetti, juntamente com o então governador Juscelino Kubitschek, foram à barragem para verificar os vazamentos junto com a equipe técnica. Assim, no dia 20 de abril de 1954, a barragem da Pampulha se rompeu, gerando um transbordamento do córrego do Onça. Diversas perdas patrimoniais dos moradores da capital ocorreram. Detalhe, não aconteceu nenhuma morte ou ferido. A população mais religiosa acreditava que se tratava de uma praga ou maldição, devido ao desalojamento dos antigos moradores que moravam no Arraial da Pampulha e da ausência da bênção do arcebispo à igreja moderna criada no complexo arquitetônico da Pampulha. Uma nova barragem de concreto foi construída com tecnologia mais moderna e houve uma necessidade de uma reestruturação da engenharia naquele local para que não houvesse novamente episódios semelhantes. A barragem Parque da Lagoa do Nado, uma barragem um pouco mais simples, desde o período que aqui era uma fazenda e era realmente significativa e muito grande. Em qualquer ambiente também rural, muitas vezes as pessoas constroem barragens semelhantes às que estão aqui, mas deve-se observar realmente as estruturas dessas edificações e convocação, é claro, de profissionais adequados para fazer os diagnósticos dos movimentos possíveis das massas das estruturas ali onde há o barramento. Nas redes sociais foi possível identificar até mesmo peixes no meio da avenida aqui, bem pertinho, na avenida aqui embaixo, a Avenida Pedro I, que é a principal área ali, que a jusante, que passa pelo curso subterrâneo abaixo ali da Avenida Pedro I, e acaba encontrando com outros córregos na Avenida 12 de Outubro, que juntamente com o córrego do Vilarim. E aí nós tivemos uma sobrecarga de toda a estrutura do escoamento superficial de Belo Horizonte, ocasionando, infelizmente, aquele transtorno significativo para todo o espaço aqui do vetor norte, incluindo a região lá da área de Vespasiano, trânsito para Vespasiano, trânsito para Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Venda Nova, foi o caos. E aqui, esse parque tem uma história valiosa para a comunidade do bairro Vila Clóris e Planalto, uma vez que houve empenho da própria comunidade na formação desse parque, que, infelizmente, esteve por um período muito longo abandonado, esse espaço verde, e havia um risco de virar um imenso condomínio, mas em 1994, o ano foi de inauguração do Parque Municipal da Lagoa do Nado, nessa área imensa de preservação. São mais de 300 mil metros quadrados de extensão de Mata Atlântica, também de espécies exóticas e tudo mais. A falta de planejamento urbano, a morosidade em resolver os problemas estruturais, mesmo com os alertas técnicos e consultorias indicando os riscos, são aspectos que se levam a sérias questões sobre a segurança de tantas outras barragens no Brasil. O que mais precisa acontecer para que as autoridades finalmente priorizem a prevenção e a atuação eficiente diante dos riscos de desastres como esse? Você conhece alguma barragem que tem risco de rompimento? Tem observado alguma coisa que está diferente aí da quantidade de movimentação ali nessas imediações, na área do sumidouro, na área ali dos vertedouros? Será que ela está segura?
observe os espaços, tire foto, porque através das fotos também é possível identificar algum tipo de diferenciação, né? Sempre no mesmo pontinho, viu, gente? Porque a gente tem que sempre monitorar os espaços que a gente frequenta constantemente, porque não podemos ter a surpresa de perder pessoas, ou bens, itens, né? E seres vivos, né? Animais e tudo mais. Isso é muito triste, né? Um grande abraço e tchau, tchau. Eu guardo você no próximo vídeo.